Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 11 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2024 traz como tema Maturidade Cristã. O comentarista da revista é o pastor Misael da Luz Souza. Eu sou Fábio Fernandes, vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 11 é Consequências da Imaturidade. A missão da igreja é continuar a missão de Jesus Cristo. Porém, alguns membros da igreja de Corinto não entenderam essa missão e ficaram estagnados na fé, dando lugar à imaturidade. Paulo destaca que essa imaturidade era uma barreira para o cumprimento da missão proposta. Nesta lição, estudaremos a imaturidade presente na igreja de Corinto e sua consequência em relação ao crescimento e ao avanço da obra de Deus, como também seu reflexo na unidade e na comunhão entre os irmãos. Evidências da imaturidade cristã. Primeira delas, inércia espiritual. A igreja de Corinto tinha saído do judaísmo e do paganismo, mas ao que parece, as obras da carne e as velhas influências continuavam presentes em suas vidas, não demonstrando a evolução espiritual de um novo nascimento. Paulo ressalta que esses comportamentos os levavam a um partidarismo religioso e a uma fé instável e principalmente infantil, o que vai na contramão da maturidade cristã expressa pela palavra de Deus. Segundo, sensibilidade extrema. O imaturo é péssimo ouvinte, pois basta ouvir algo que o confronte sua infantilidade ou que o tire de sua zona de conforto, que logo demonstra seu descontentamento, assim como uma criança quando ouve um sonoro não e começa a espernear da birra. Comparada a nós, tal situação só será mudada quando focarmos na formação bíblico-teológica dos membros de nossas igrejas através de discipulados, seminários, cultos de ensino, escola bíblica dominical, entre outras atividades de ensino. A grande problemática é que os imaturos não suportam ser corrigidos e geralmente distorcem as palavras e os ensinos bíblicos. Terceiro, inconstância. A Bíblia nos direciona à perseverança e a sermos constantes. Mas uma pessoa que não esteja fundamentada sobre a rocha, Jesus Cristo, e não trilhou as etapas do crescimento cristão, estará mais suscetível à desistência, não conseguindo permanecer no propósito. Tal pessoa só crescerá na fé cristã após reconhecer seu estado e recomeçar sua jornada rumo à maturidade. A maturidade cristã será alcançada quando entendermos que estamos em constante aprendizado e que nunca é tarde para mudar ou melhorar nossa conduta cristã. Consequências da imaturidade. Partidarismo é uma delas. Quase todas as pessoas imaturas são intolerantes. É o que se percebe ao estudarmos a conduta dos irmãos da igreja de Corinto. Nela havia manifestação de preferências pessoal de um líder em detrimento de outro. Cada grupo de crentes seguia aquele líder que, aos seus olhos, parecia melhor. Esse tipo de comportamento gerava muitas dissensões naquela igreja local. Fiquemos, pois, atentos para não sermos agentes do partidarismo em meio à igreja na qual congregamos. Contendas. Depois de tomar ciência dos problemas da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreve a esses membros, exortando-os a acabarem com a contenda e a voltar à união. Ressaltou ainda que Deus chama quem Ele quer para pregar seu evangelho e que as coisas de Deus só podem ser conhecidas e entendidas por meio do Espírito Santo. Deus abomina o que semeia contendas. O Senhor espera que sua igreja viva em unidade, em união, eliminando toda divisão e contenda. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes,
sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Dependência. O crente que tem maturidade reconhece sua total dependência de Deus e segue seus passos. Porém, o imaturo vive à sombra de outras pessoas. Não oram, mas querem que orem por elas. Não têm azeite, mas querem o azeite das outras pessoas. Estes são dependentes do favor humano, o que os leva a serem decepcionados e frustrados constantemente na vida cristã. A palavra de Deus nos orienta a esperar somente em Deus, como a Bíblia diz lá em Salmo 62, verso 5, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha esperança. Como vencer a imaturidade? Primeiro, reconhecer que é imaturo. O primeiro passo para vencer a imaturidade é o autoconhecimento norteado pelos padrões bíblicos. Negar ou fugir do problema nunca é a solução. Seja sincero consigo mesmo e responda. Primeiro, onde e como se deu a sua formação cristã? Você foi discipulado segundo a palavra de Deus? O seu discipulado condiz com os ensinamentos bíblicos? Nem tudo está perdido. Ainda há tempo para renovação e mudança de atitudes, pois o Espírito Santo nos ajudará a trilhar o caminho do conhecimento e do crescimento, nos conduzindo assim à maturidade cristã. Renovar o entendimento. A carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, trata de renovação da mente. Quanto a isto, quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, lá em Mateus capítulo 17, versículo 2, ele nos passa a mensagem que assim como ele se transforma do físico para o espiritual, nós também somos convidados a nos renovar, deixando o velho homem para nos revestirmos do novo homem, à imagem e semelhança de Deus. Paulo recomenda aos colossenses a pensarmos nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu. Ser praticante e não somente ouvinte. Ouvir não é o bastante. O tempo para ouvir somente não é suficiente para efetivar a maturidade cristã satisfatoriamente na nossa vida. Assim como aqueles que ouvem e não praticam a palavra, enganam a si mesmos e não têm sustentação para suportar as tempestades. Só venceremos a imaturidade se formos praticantes da palavra de Deus e se estivermos fundamentados em Cristo, analisando tudo e retendo o que é bom. Na teoria, tudo é mais fácil e simples. Contudo, é a prática da palavra de Deus que nos leva à maturidade. Infelizmente, a imaturidade é mais comum do que pensávamos, e assim como aconteceu em Corinto, acontece nos dias atuais, quando pessoas individualistas, impulsionadas por desejos carnais, atrapalham a unidade da igreja. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus, por sua infinita misericórdia, porque Jesus é misericordioso, nos dá a oportunidade de recomeçar a cada dia, corrigindo os passos e caminhando firmemente rumo à maturidade cristã, onde os frutos do Espírito são abundantes. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 11. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Morelli. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.